Fala, pessoa dev! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Geek Masters, o videocast e podcast do eMasters. Hoje, com o apoio mais uma vez do pessoal da Syngenta Digital. Eu vou deixar alguns links aí na descrição para você conhecer a empresa e ver como o mundo do agro tem muita tecnologia. Então confere os links aí, porque tem oportunidades, tem informações e tudo mais sobre a Syngenta Digital para você conhecer. Hoje eu vou receber aqui mais uma vez a Ariane e ela vai falar sobre segmentação de imagens. Vamos continuar falando sobre um assunto super interessante e que você, pessoa desenvolvedora de software, curte demais. Ariane, mais uma vez, seja muito bem-vinda, o palco é seu. Fala, Siloto! Oi, pessoal! É um prazer estar aqui novamente gravando aí uma live code no canal do iMasters com parceria aí com a Syngenta Digital. Para quem não me conhece, eu sou a Ariane, eu trabalho aqui na Syngenta Digital no time de visão computacional, onde a gente realiza aí trabalho de pesquisa e desenvolvimento para soluções para o agro, dentro aí do campo de visão computacional e inteligência artificial. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês como é o processo de segmentação de imagens, propriamente dizendo com redes neurais artificiais. Então vamos lá. Então, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a segmentação de imagens, usando aí uma rede neural específica com o nome MESC RCNN, tá bom? Esse vai ser o nosso tema da nossa live code de hoje. Vendo essa imagem que eu coloquei no slide aqui, eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto essa cena em algum momento da vida. Essa tal de tela verde, né? Quando a gente está vendo, por exemplo, um making-of de um filme de animação ou algum vídeo no TikTok que tenha, né, todos aqueles efeitos especiais e tal, a gente imagina como é que foi feito isso por trás. Muitas vezes é usando essa tela verde. Essa tela verde, ela geralmente é conhecida como Chroma Key e ela é especificamente feita para que você consiga, quando você estiver editando o seu vídeo, separar o fundo, né, do objeto de interesse, né, que pode ser, por exemplo, o ator ou algum objeto que você está fazendo propaganda, desse tipo. Então, muitas vezes eles escolhem essa tela geralmente verde ou azul porque é uma cor sólida e é fácil diferenciar o fundo daquele objeto de interesse. Esse processo, né, de distinguir um objeto do seu background, do seu fundo, no meio tecnológico, no meio da computação, nós chamamos aí de segmentação de imagens. Então, o processo de segmentação, né, vamos falar aí da parte teórica, né, da definição do que é segmentação, ele é o processo que visa criar segmentos de pixels conectados ao analisar alguns critérios de similaridade ou dissimilaridade com os pixels adjacentes. Então, resumindo, ele visa separar, né, os segmentos significativos de uma cena daquilo que não é significativo, que é o fundo, geralmente é o fundo, né? Então, por exemplo, numa imagem de rosto, a gente quer detectar os olhos, a boca, e isso são segmentos significativos. E o restante a gente não precisa segmentar. E na literatura, existem aí diversas tecnologias e técnicas, né, e conceitos para você fazer essa segmentação. Uma delas é usando aí a velha, mas extraordinária visão computacional, com os conceitos básicos. Se você não tiver visto, mas tiver a oportunidade de ver as duas últimas lives codes que eu produzi, que foi uma falando da OpenCV, né, que é a biblioteca de visão computacional, e uma falando de imagens georreferenciadas, nas duas eu uso técnicas de visão computacional para fazer essa segmentação, que seria através de cor, ou se não, por exemplo, na de georreferenciada eu utilizei o NDVI. Então, são técnicas em que você verifica, vamos dizer, o valor do pixel e dependendo do valor ali, a gente tem um threshold e aí a gente faz essa segmentação. Só que quando a gente tem numa cena objetos, né, que são bem diferentes e a gente quer segmentar e a gente não consegue achar um threshold específico, existem outras técnicas, né, que ajudam a gente a fazer essa segmentação, que é técnicas usando a inteligência artificial,
que na verdade usando as redes neurais artificiais, mais especificamente as redes neurais convolucionais. Então, só para garantir que a gente esteja aí na mesma página, talvez você já tenha conhecimento, né, do que é uma rede neural convolucional ou não, mas para a gente garantir que a gente esteja na mesma página, eu vou falar rapidamente para vocês o que é, né, uma rede neural convolucional. As redes neurais, em geral, né, elas foram criadas aí baseadas nos nossos neurônios, né, no neurônio humano e nossa capacidade de aprendizado. E as redes neurais convolucionais, ela é um tipo de redes neurais. E a CNN, né, é a sigla aí para redes neurais convolucionais, ela é composta basicamente por camadas convolucionais e camadas de pooling. Então, vou falar aqui para vocês como é que funciona aí brevemente esses dois tipos de camada. A camada convolucional, ela aplica na sua imagem de entrada ou na sua entrada, né, porque nas próximas já são a entrada de outras redes, né, a saída de outras camadas é a entrada da próxima camada. Então, vou dar o exemplo aqui dessa primeira interação aqui, né, que é a primeira camada de convolução. Eles aplicam operadores lineares na entrada, que geralmente aí são de tamanhos 3x3 ou se não 5x5, e aí gera mapas de ativação. Esses operadores lineares, eles são operadores para fazer detecção de features, por exemplo, borda, cores ou algum padrão. E para cada operador é gerado um mapa de ativação. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente está ilustrando que a gente aplicou 3 operadores lineares, porque gerou para mim aqui 3 mapas de ativação. Se eu tivesse aplicado 10 operadores lineares, eu teria 10 mapas de ativação aqui nessa camada convolucional, tá bom? Então, esse é o papel da camada convolucional. Aplicar operadores lineares, né, que detectam features e gerar aí os mapas de ativação. As camadas de pooling, elas recebem esses mapas de ativação e geram mapas com uma dimensão reduzida. O que é isso? Por exemplo, eu tenho aqui na minha camada convolucional uma entrada aqui de 50 por 50, né, altura e largura, e de 10 mapas de ativação. Então, 10 canais que são meus mapas de ativação. Quando eu aplico o pooling, se for um pooling, por exemplo, de 2x2 de tamanho 2x2, que geralmente é o max pooling, eu vou ter aqui uma saída reduzida aí pela metade. Então, vou falar o exemplo aqui de novo. Se eu tiver aqui uma entrada de 512 por 512 com 10, a minha camada de pooling vai reduzir isso para 256 por 256 por 10. E aí, eu passo isso aqui para a próxima camada de convolução. A camada de convolução, novamente, vai aplicar operadores lineares aqui nessa entrada, vai gerar mais mapas de ativação, ou não, pode gerar a mesma quantidade, e aí passa para uma camada de pooling. E assim, a gente vai ter aí N camadas seguindo essa estrutura, convolução e pooling. As últimas camadas da rede neural convolucional são camadas completamente conectadas. Ou seja, um neurônio de uma camada é conectado automaticamente a outro neurônio de outra camada. E a saída, né, dessa CNN geralmente é a classe com a sua probabilidade, a sua confiança de ser aquele objeto, né? Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem uma imagem aqui de barco, né? Então, ele está dando aqui, por exemplo, a classe dog com 1%, o gato com 4%, o de bote, né, barco, de 94% e passarinho 2%. Então, geralmente, a saída da rede neural convolucional são essas classes, tá bom? E aí, o que vem? Nós temos aí, nas redes neurais convolucionais, diversas tarefas que ela consegue resolver. Então, vocês podem ter ouvido, por exemplo, uma rede de detecção, que faz detecção de objeto. Uma rede, por exemplo, a YOLO, né? Ela faz detecção. Uma rede de classificação, a VGG16, que ela classifica a imagem. E a gente também tem as redes neurais convolucionais que fazem segmentação de imagens. E hoje eu vou trazer para vocês uma em específico que é a MESC-RCNN. A MESC-RCNN, ela a gente pode utilizar ela através do framework do Detectron 2, que é do Facebook, que eu vou mostrar para vocês. E aqui agora eu vou falar para vocês como que funciona a estrutura, né,
da MESC RCNN. Ela é dividida aí em 2 estágios. No primeiro estágio, a gente tem uma rede convolucional que a gente chama de backbone. Essa rede ela é responsável para fazer a extração de features. Então, ela vai extrair bordas, cores, formas, texturas, dentre as outras features possíveis que ela consegue extrair, tá? Então, no caso da MESC RCNN, a gente pode ter como backbone a ResNet e a ResNet XT, tá? Que vocês vão ver também na parte da Live Code. E aí, nesse primeiro estágio, além do backbone, a gente tem outra rede, que é a rede de propostas regionais, que ela vai pegar os mapas de ativações, né, oriundos aqui do nosso backbone, onde foi feita a extração de features, e percorrer eles tentando identificar objetos de interesse, né, que são os objetos que a gente quer. Nesse caso, essa rede de propostas regionais, a RPN, ela vai ter 2 saídas. A primeira dela é se o objeto é a classe do objeto, se é background ou foreground, e vai ter também a caixa, né, as posições da caixa, que seriam altura, largura, top left, né, do objeto, de onde está posicionada na imagem. Além disso, ela tem esse alinhamento aqui, né, do ROI, que é a caixinha, né, de detecção, onde ela vai gerar um delta de variação dessas posições, do x e y, né, do top left mais a altura e largura da caixa, porque pode ser, por exemplo, que o objeto que ela encontrou não esteja centralizado certinho na caixa. Então, além dela trazer as posições, ela ainda traz um delta, que é uma variação, porque aquela caixa que ela encontrou, às vezes, não pode estar enquadrando certinho no objeto, tá bom? Então, esse é o primeiro estágio da MESC RCNN. No segundo estágio, a gente pega esses objetos de interesse, né, essas posições, objetos de interesse oriundos do RPN, e classifica eles. Então, a gente tem outra rede aqui de classificação que é estendida da Faster RCNN, tá? Que faz o papel de quê? Agora eu já tenho meus objetos de interesse, eu já sei o que é foreground e eu já sei o que é background. Mas eu preciso saber a classe desse objeto. É um carro, é um animal, é uma pessoa, é uma bola, o que é? Então, o classificador, né, essa rede de classificação, ela faz esse papel. Ela ela tem como saída a classe do objeto. Então, diferentemente do que a gente tinha no primeiro estágio, que a gente tinha só foreground e background, aqui a gente tem qual é realmente a classe do objeto. Se é carro, se é borboleta, se é, né, a qualquer outra classe que a gente tenha no momento. E aí também traz pra gente o box, né, que é as posições, né, top left, altura e largura do box. Aqui a gente já traz um box mais refinado. Então, a gente usando a variável delta, né, que foi gerado no RPN, a gente já traz um box mais, as posições do box mais alinhadas com onde está o objeto realmente na imagem, tá? E aí ela vai ter essas 2 saídas, né, o class e o box. E aí tem outra rede, né, acrescentado aqui algumas camadas convolucionais para fazer a segmentação. Então, se a gente tirasse essa parte aqui, né, tivesse esse conjunto de camadas convolucionais aqui, até o momento aqui a gente teria uma rede de detecção de objetos, onde a gente tem a classe e a caixa delimitadora. Como eles acrescentaram aqui um conjunto, né, de camadas convolucionais para gerar segmentação, agora além da classe do box, a gente também tem a máscara de segmentação, que é pegando ali só, né, o polígono de onde tem o nosso objeto certinho, tá bom? Mas como eu sempre digo, né, que como só de teoria não vive um dev, bora para a prática. Então, muitas vezes a gente vê os conceitos, vê como funciona, mas na hora da prática a gente não consegue resolver o problema. Então, além de trazer um pouquinho de conceito para vocês, a gente vai colocar agora a mão na massa. Então, o que é que a gente vai ver durante aqui essa live code? A gente vai treinar a MESC RCNN com um conjunto de dados, que no nosso caso aqui eu trouxe para vocês um conjunto de imagens que a gente tem de campos, né? Imagem de satélite, onde a gente vai ter plantação e vai ter solo, e nosso objetivo é segmentar onde tem solo e onde tem planta. A gente vai avaliar esse modelo, né,
como avaliar o modelo da MESC-CNN e posteriormente a gente vai fazer uma inferência. Eu vou dar uma imagem para o modelo que a gente treinou e ele vai gerar para a gente as máscaras de segmentação para a gente conferir se está certinho. Tudo bem? Então, bora lá. Antes de começar de fato com o código, gente, eu quero mostrar para vocês que a MESC-CNN, né, e o Detectron, que é o framework que a gente vai utilizar para rodar a parte da MESC-CNN, ele possui aqui, né, um repositório no GitHub com muitas explicações, muito tutorial. Então, é bem tranquilo de vocês pegarem a documentação, se quiser fazer alguma modificação no código, né, algo adicional e fazer o teste, tá? É bem tranquilo. Aqui a gente tem o repositório, a gente tem também aqui o Read the Docs, que tem para a gente aqui como fazer a instalação, todas as funções, explicando os parâmetros de entrada, os retornos. Então, é bom, né? Eu aconselho sempre quando a gente está desenvolvendo algo que a gente leia, né, a documentação. Claro que em grandes casos aí a gente às vezes não tem uma documentação tão boa. Mas até que em relação aí à parte de visão computacional e de inteligência artificial, geralmente o pessoal eles tendem a fazer uma documentação muito boa, muito explicativa. Então, eu acredito que vocês vão encontrar bastante coisa aqui, tá bom? Então, a gente tem a página do GitHub e por aqui vocês conseguem ver, por exemplo, como instalar. A gente tem um notebook no Colab que faz algumas das principais atividades, que é treinar, fazer inferência, né, com um conjunto de teste próprio de vocês. Então, é bem tranquilo, tá? Então, eu deixo aqui para vocês como sugestão que vocês leiam essa documentação. A primeira coisa, quando a gente vai fazer um treinamento de um modelo, seja ele de detecção, seja ele de classificação ou ele de segmentação, a gente precisa ter aí um conjunto de dados. A gente precisa ter o nosso dataset. E o dataset, gente, ele é uma parte muito, mas muito importante na parte do treinamento do modelo. E ele vai influenciar, assim, eu não diria 100%, mas grande parte do seu resultado do modelo, da performance do modelo. Por quê? Não adianta você ter um dataset de um jeito e quando você for aplicar esse dataset, né, for usar essa rede que você treinou nesse dataset, em um ambiente totalmente diferente. O que eu quero dizer para vocês? Não adianta você treinar um modelo para detectar banana e depois usar ele para detectar maçã. Não vai funcionar, não tem como funcionar. Então, toda vez que você for pensar em confeccionar um dataset, ou pegar algum dataset, sempre lembre que você tem que treinar o modelo no dataset que seja mais próximo possível de onde você vai usar aquele modelo. Então, por exemplo, condições de iluminação, condições de background, tudo isso influencia, porque querendo ou não, a gente vai estar trabalhando ali com a imagem, né, com as features ali. Então, é igual a gente aprende vendo. Nós humanos aprendemos vendo que, claro, aquilo é maçã. É maçã. Se você me dá uma banana, eu não vou falar que aquilo é uma maçã, eu vou falar que é uma banana. Então, é muito importante que a confecção de dataset ela seja feita aí da melhor forma possível, tentando aí pegar todas as possibilidades que podem acontecer no seu ambiente de produção, para que depois você não treine o modelo, fique ótimo. Eu tenho a métrica ótima, mas aí quando eu vou colocar lá na produção, não funciona, tá? Então, esse é o conselho que eu dou. Sempre que vocês forem confeccionar um dataset, tente colocar a maior quantidade, né, de imagens possíveis, que pegue aí o range de possibilidades que o seu ambiente pode ter e que seja mais próximo de onde você vai usar aquele modelo mesmo, tá? Aqui no caso, eu usei, deixa eu pegar aqui, eu usei imagens que a gente tem aqui na Syngenta Digital, imagens de satélite, que a gente tem imagens que tem planta e não planta. Então, vocês podem ver aqui que a gente tem campos que tem plantação, campos que, né, no caso, foi colhido, que é solo, e outros lugares que tem planta. Então, nesse meu dataset, eu tenho essas três classes. Eu tenho a classe que... não as três classes, né? Eu tenho as três situações que tem no campo. Plantação, solo, só plantação ou só solo. Então, aqui está separado, mas é só porque para facilitar na hora de eu, né,
de fazer as anotações, tá? Para poder gerar. Uma coisa importante que eu não posso esquecer de falar para vocês. Quando a gente trata de imagens, redes de segmentação, quando a gente vai fazer a anotação dessas imagens... O que é anotação, né? Eu não falei o que é anotação. Anotação é a forma que você vai mostrar para o seu modelo durante o treinamento aonde está o seu objeto de interesse. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa imagem aqui, eu teria que desenhar um polígono em volta, por exemplo, dessa parte da planta e falar que é planta. Aqui, falar que é solo e aqui falar que é planta. Hoje em dia, existem muitas ferramentas de anotação, tá? Existe o Cevat, existe o Label Me. Eu não vou mostrar para vocês aqui, para a gente não perder muito tempo com essa parte de anotação, mas é muito tranquilo, tá? Então, nas redes de segmentação, a gente utiliza o formato de polígono, porque como a gente vai querer a máscara mesmo. Nas redes de detecção, a gente usa só um quadradinho, né, que é o bound box. E aí, a saída dessas anotações, elas possuem um formato específico, porque senão ia ficar, né, uma baderna, né, cada um colocando o formato e as redes, como elas iriam pegar esse arquivo e interpretar, né. A gente tem alguns formatos já específicos, por exemplo, o da Coco, que é o que a Mask CNN usa, que ele tem esse formato aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir um aqui para vocês verem, porque acho que tá menorzinho, você vai conseguir. Ele vem aqui com algumas informações de onde é o dataset. Ele vem com as categorias, então no caso, a minha categoria 1, né, de ID1 é no plant, ou seja, não tem planta, solo. E o ID2 é planta. E aí, para baixo aqui a gente vem com os IDs das imagens e o caminho delas. E aí depois, mais embaixo aqui, nós vamos ter... Deixa eu descer um minuto. Aqui. Se eu consigo pegar uma inteira. Ó, a gente tem a nossa imagem. E aqui a gente tem a tag de segmentação que tem todos os pontos do nosso polígono. X e Y, tá? Então, é dessa forma que a gente vai passar. A gente passa a imagem e a anotação. E aí o algoritmo, né, tendo ali, ele aprende as características do que é que a gente colocou como objeto de interesse, tá bom? Outra coisa importante de falar que geralmente não, quase, acho que deve ser sempre, a gente tem que separar o nosso dataset em conjuntos, em subconjuntos, que é o nosso conjunto de treino, o nosso conjunto de validação e o nosso conjunto de teste. O conjunto de treino e de validação, eles são usados durante o treinamento do modelo. O de treino, como o próprio nome diz, né, ele vai utilizar para treinar, e o de validação, ele vai usar para validar os hiperparâmetros. Então, a gente tem hiperparâmetro, por exemplo, de learning rate, de batch size, de backbone, que é que vocês vão ver aqui. Então, a gente utiliza esse conjunto de validação para ajustar esses parâmetros. Então, vou resumir aqui como é que funciona. A gente vai lá, treina o modelo e gera as métricas de validação sobre o conjunto de validação. Ficou bom? Ficou ruim? Não sei, ficou ruim. Vamos mudar os hiperparâmetros, rodar de novo no conjunto de validação. Ficou bom? Ficou ruim? Ah, ficou ruim ainda. Vamos mudar os hiperparâmetros, roda no conjunto de validação de novo para poder ver. Então, o conjunto de validação ele serve para isso, para você ajustar o seu modelo, não ajustar o seu modelo, ajustar os hiperparâmetros para que você tenha um modelo mais acurado possível. E aí, o de teste é o último que você vai usar. Então, depois de você ter ajustado todos os seus hiperparâmetros e, né, ó, bati o martelo, aquele é o modelo que eu quero mesmo. Então, o que que eu faço? Eu vou lá e testo, pego o meu modelo, retreino ele com o meu conjunto de treino e de validação e rodo no meu conjunto de teste, e aí eu vou ter as minhas métricas finais. Então, o valor que deu ali é a minha métrica que eu vou falar que o meu modelo obteve, tá? Então, geralmente é assim que funciona o nosso processo de treinamento aí de redes neurais. Bora, que agora eu já falei muito, né? Vamos colocar aqui a mão na massa. Diferentemente das outras live codes que eu fiz aqui para o canal, que geralmente eu vou digitando, como esse daqui eu tenho tem mais coisas para poder digitar, eu resolvi já trazer o
o código pronto aqui para vocês, tá? Mas não se preocupe, eu vou passando aqui, vou explicar todo o conteúdo, linha por linha, a gente vai treinar para facilitar aí o entendimento de vocês, tá? Então, aqui eu tenho a primeira coisa que eu tenho aqui no... Ah, tá, beleza. Agora a gente vai fazer primeiro, então, o treinamento, tá? Então, eu abri aqui o meu arquivo de train.py. E aí a gente vai decorrer aqui de todas essas linhas que a gente utiliza para o treinamento, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer para poder fazer o treinamento da MESC RCNN é carregar os dados de treinamento, é carregar as anotações e carregar as imagens. Essa função aqui própria do Detectron, né, da MESC RCNN, lá usando o framework Detectron, ela faz justamente isso. Ela carrega as informações. Aqui está falando que lá tem outras funções, mas essa especificamente é porque a gente está utilizando o formato de coco, né, de anotação. Então, a gente está registrando como dataset train todas as anotações que estão nesse JSON e todas as imagens que estão nesse diretório, né, de acordo com as informações que a gente tem aqui no nosso arquivo de anotação, que é o JSON. E também estou registrando a mesma coisa para o meu dataset de validação. Então, aqui ele vai gerar para a gente, né, uma instância onde vai ter as informações das imagens e das anotações, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem. A segunda coisa que a gente precisa fazer é pegar as configurações padrões que já tem a MESC RCNN. Porque são vários hiperparâmetros. Se a gente entrar aqui, eu vou entrar aqui para vocês verem um exemplo. Se a gente entrar aqui no repositório, aí eu entrei aqui em Detectron 2, se a gente entrar aqui em config, defaults, que são os padrões, tudo isso aqui, gente, são configurações, são hiperparâmetros da rede. Todas elas vocês podem mudar, tá? Eu não vou falar cada uma delas, porque a gente não tem tempo hábil para poder fazer isso. Mas se você tiver curiosidade, quiser, né, brincar aí, alterando os parâmetros e ver os resultados, aqui tem todos os parâmetros que a rede aceita, tá? Então, o que esse comando aqui está fazendo? Ele está pegando todas as informações padrões do nosso arquivo de configuração da rede, tá? E os que a gente quiser alterar, a gente vai alterando aqui embaixo, igual tá mostrando nessas linhas posteriores aqui, tá bom? Então, é isso que ele faz. Ele pega as informações padrões da MESC RCNN. Aqui, ele está pegando o arquivo de configuração do nosso backbone. Vocês lembram que eu falei para vocês que lá na MESC RCNN ela possui dois estágios e o primeiro estágio ela precisa de uma rede que a gente chama de backbone, que é uma rede de extração de features? Pois bem, aqui na MESC RCNN a gente precisa escolher qual é essa rede de backbone que a gente quer. No Detectron 2, nós temos, deixa eu mostrar para vocês, se não me engano, acho que são 10 ou 12 redes de backbone, que vocês podem vir aqui nessa parte de Model Zoo. E aqui, um detalhe que é bom informar para vocês, o Detectron 2, gente, ele é o framework. Então, ele roda a MESC RCNN, mas ele roda diversas outras redes, tá? Então, dentro da documentação dele, sempre vai ter coisas da MESC RCNN, mas vai ter coisas das outras redes também. Então, sempre atente, leia, não vai, né, escolher um modelo aleatório não, porque aqui tem explicando para todos, tá vendo? Por exemplo, para aqui, ó, eu tenho a FAST RCNN, eu tenho todos esses modelos aqui de backbone. Para RetinaNet, a mesma coisa. Então, aqui. Nós queremos o quê? Nós queremos o da MESC RCNN. Então, aqui a gente tem todos os backbones disponíveis para a gente utilizar na MESC RCNN. É importante, como isso aqui também é um hiperparâmetro, é importante a gente fazer o teste de qual é melhor para o nosso dataset. No caso, como a gente, né, o treinamento demora aí acho que 2 horas, mais ou menos 2 horas e meia, eu não consigo mostrar para vocês testando com todas os backbones, tá? Mas em um processo que a gente vai fazer o treinamento, como ele também é um hiperparâmetro, é importante que a gente teste eles, né,
todos os que a gente tem aqui disponíveis para ver qual que adequa melhor à nossa realidade, qual que fica melhor no nosso dataset, tá? Mas no nosso caso aqui, como a gente não tem tempo hábil, eu escolhi aqui a R50 FPN 3X, que R50 FPN, que é essa daqui, tá? Então, mas aí, né, se vocês forem replicarem o código, fica a critério de vocês utilizar aí a rede de backbone que mais adequar aí o seu dataset, tá bom? Então, o que esse comando está fazendo? Ele está pegando o arquivo de configuração da rede de backbone que a gente escolheu. Então, a gente está pegando aqui da MESC RCN R50, tá? Beleza. Essas duas variáveis aqui, esses dois variáveis do arquivo de configuração, está informando qual que é o nosso dataset de treino e qual é o nosso dataset de validação. Aqui está com a palavra teste, tá, gente? Mas ele usou teste, mas é o nosso conjunto de validação mesmo, tá? Então, sempre você coloque aqui, durante o treinamento, a gente sempre utiliza o dataset de validação e não o de teste, tá? Essa outra variável aqui, ela está informando para a gente de em quantas interações eu vou gerar a minha avaliação no meu conjunto de validação. Então, no meu caso aqui, eu coloquei que vai gerar a cada 1000 interações, ele vai gerar as métricas para mim no conjunto de validação para eu ver como é que está o modelo, tá? Mas também fica a critério de vocês colocar no meu diretório local mesmo, na pastinha weights. Nesse modo weights aqui, eu estou pegando os pesos do meu backbone que eu escolhi. Então, lembrando, gente, se você escolher um backbone aqui em cima, você carrega os pesos do mesmo backbone, da mesma rede. Não pode colocar aqui, por exemplo, eu vou escolher a ResNet XT e aqui eu colocar a ResNet 50, não. Não funciona, tá? Tem que ser o mesmo que você colocar nos arquivos de configurações com o backbone, você tem que colocar no ponto weights também, tá? Que ele vai pegar essas informações para fazer as extrações de feature. Esse outro parâmetro aqui é o batch size. Aqui na MESC SNN ele vem com esse nome aqui, que é a quantidade de imagens por interação que eu vou rodar, né? Lembrando, gente, que esse valor aqui, ele tem muita relação com a sua capacidade de GPU. Então, não adianta você colocar 200 aqui que não vai rodar, tá? Então, no meu caso aqui, com a GPU que eu tenho, eu consigo rodar nessa rede 4 imagens aqui de batch size, tá bom? Então, se você tiver uma GPU mais potente, você pode passar para 8, por exemplo. Aqui é o nosso learning rate. Então, nossa taxa de aprendizado. Eu sempre começo com uma taxa, com uma taxa aleatória, mas não aleatória no sentido de eu colocar 10 aqui, não, né? A gente sempre coloca um número assim próximo a isso, e aí a gente vai ajustando, né, à medida que a gente vai testando. Essa outra variável aqui é quantas interações que eu vou treinar. Então, no meu caso aqui, eu vou treinar 10.000 vezes, 10.000 interações, e para poder, né, gerar o nosso modelo final. Aqui está comentado, porque eu não utilizei, mas eu quis deixar aqui para vocês, porque é um parâmetro que muitas vezes a gente utiliza. Eu não utilizei nesse caso, mas é importante também, que se você quiser ir diminuindo essa learning rate ao longo das interações, para ela não ficar padrão, você pode usando o steps e o gamma. Então, nesse caso aqui, se a gente usasse esses dois parâmetros aqui, ele ia diminuir 0,5 learning rate na interação 4.000 e depois na interação 7.000, tá? Para poder fazer os treinamentos. Aqui é a quantidade de classes que você tem. Lembrando que classes mesmo, a gente desconsidera o background, porque em algumas arquiteturas a gente coloca o número de classes e a gente acrescenta aqui o background. No caso da MESC SNN não. Aqui realmente é o número de classes. Então, eu vou ter classe aqui planta e não planta, então eu tenho 2 classes. E aqui o meu solver checkpoint é de enquanto em quanto eu vou querer salvar os meus pesos. Por que é importante a gente não salvar só o último peso? Porque às vezes o nosso melhor modelo, ele não necessariamente é o que a gente chegou lá nas 10.000 interações. Porque às vezes a gente teve, por exemplo, um overfitting.
Então, é bom vocês salvando esses modelos aí durante o treinamento, para que depois você avalie e verifique qual realmente foi o melhor modelo. Eu geralmente salvo os modelos na mesma interação que eu testei. Porque se eu testei, por exemplo, na interação 5000, eu testei e vi que foi foi a melhor interação que eu tive, né? Foi o melhor modelo que eu tive, eu já tenho ele salvo ali. Então, é importante que vocês, se vocês vão testando, que salve o modelo de onde vocês testaram, porque, né, se for o melhor, a gente consegue recuperar. Aqui ele só está criando, né? Se não tiver esse caminho de output, ele está criando. E aí a gente vai treinar o modelo. Aqui tem duas informações importantes que eu preciso trazer para vocês. A primeira delas é que a classe de treinamento que a gente tem na Mask SNN padrão é essa aqui que está comentada, que é a Default Trainer. Só que na Default Trainer a gente não consegue fazer essa validação aqui, né, no conjunto de validação por interação. Então, como assim, Ariane? Se eu usasse aqui o Default Trainer, eu treinava a rede inteira, ia salvar, por exemplo, os pesos aqui de 1000 e 1000 interações, e aí depois eu teria que vir testando peso a peso, né? Suponhamos que eu tenho 10.000 interações, eu estou salvando de 1000 e 1000, então a gente vai ter 10 pesos, né? 10 modelos. Eu teria que vir validando esses 10 modelos para eu ver qual deles foi o melhor. Porque ele não consegue, ele não, né, nas configurações internas aqui, ele não faz esse processo de validar, né, de avaliar o modelo no período de interação com o conjunto de validação. Só que, visto isso, eles criaram um exemplo, né, um script de exemplo, onde a gente pode alterar essa classe de padrão de treinamento e acrescentar essa possibilidade de você ir treinando e avaliando no conjunto de validação. E aí, basta a gente, eu criei aqui em cima, basta a gente sobrescrever, né, o Build Evaluator e colocando aí as opções de avaliar usando o conjunto de validação. E aí depois a gente cria, né, uma classe nova, que no caso eu coloquei aqui Trainer, estendida da Default Trainer, e aí usa, em vez de usar o Build Evaluator padrão, a gente usa o que a gente criou, tá? Isso aqui eu não fiz, tá, gente? Isso aqui tem aqui disponível para vocês, que está nesse script aqui, ó, dentro do Detectron 2, na pastinha Tools, a gente tem esse script de train net aqui que faz esse processo, que é realmente para a gente utilizar. Então, se vocês quiserem usar da forma que eu usei, basta, né, ou copiar do meu, ou se não, vir nessa classe aqui e copiar o modelo que eles, essa nova classe que eles criaram, tá bom? Beleza. Dito isso tudo, agora eu instanciei aqui, né, o modelo com o meu arquivo de configuração, com todos os dados que eu coloquei, todos os hiperparâmetros. Agora é só a gente treinar. O que é esse resume ou load? Aqui ele está dizendo se você quer, né, gerar o modelo, carregar o modelo desde sem pesos, né, pré-treinados, ou se você quer usar um peso já pré-treinado. No meu caso, eu não estou usando o peso pré-treinado aqui na parte de segmentação, tá, gente? A gente usa na parte do backbone, que eu expliquei aqui em cima. Mas naquele segundo estágio lá, que é o de classificador mais de segmentação, eu não estou usando um peso pré-treinado. Por isso que está o resume false. Eu estou só carregando desde da zero interação, né? Eu não estou pegando nenhum peso de outra rede no classificador e no segmentador, tá? E aqui a gente já tem a função para já colocar para treinar o modelo, beleza? Então, eu vou colocar aqui para treinar só para vocês verem como é o procedimento, mas eu já fiz esse treinamento ontem, porque, né, não tem como a gente ficar aqui 3 horas esperando para fazer esse treinamento, tá? Mas eu vou colocar aqui para rodar para vocês verem. Então, aqui, né, eu coloquei para executar aqui no VS Code, mas vocês poderiam colocar
Python 3 e executar, tá? Então, ele carregou todos os meus dados de treinamento aqui, né? E aqui ele já começou a treinar, tá vendo? Aqui ele te dá a quantidade de horas que falta. Então, no caso aqui, falta 1h04, né? E está aqui na interação 19. Eu vou parar aqui, porque né, a gente não vai esperar mesmo. E aí, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Ontem, né, quando eu fiz esse treinamento, né, para trazer aqui para a live code de vocês, eu salvei, né, os resultados do terminal que aparece aqui no log, só para a gente avaliar como é que fica, né, esse treinamento. Como é que vem esses resultados. Então, aqui ele traz para a gente toda a estrutura do... Vou achar aqui. Ele traz toda a estrutura das camadas, o que usa para a gente. Se vocês tiverem curiosidade e interesse, vocês podem ler e ver quais, né, de quais camadas são formadas a MassQL CNN. E aí, depois aqui já está começando a fazer o treinamento. Então, lembra que eu falei que a cada 1000 interações a gente ia validar o modelo, a gente ia avaliar o modelo no conjunto de validação? Então, é isso que ele faz, né? Com aquela classe nova lá, trainer, que eu coloquei. Então, chegando aqui na primeira na 1000 interação aqui, ele carrega o meu conjunto de validação. Aqui, ó, ele está carregando o meu conjunto de validação. E aí, ele gera para mim as métricas de avaliação. No caso, eu gero aqui as métricas de avaliação da Coco, que é o MAP ou AP, né, que é o Average Precision. Então, aqui a gente tem os resultados para a B-Box, se fosse usar só para detecção, e os resultados para a segmentação. Então, como a gente quer a segmentação de imagens, a gente vai olhar os resultados aqui da categoria de segmentação. Então, aqui a gente tem o AP do no plant, que seria o solo, né, não planta, e do plant, que é onde tem planta. Então, e aqui a gente tem os gerais, né, o AP normal, o AP 50, que é com o IOU 50, com o IOU 75, tá? Mas o mais importante é a gente olhar o AP 50 aqui, ou 75, e esses separados aqui. Então, se eu descer aqui para baixo, vocês vão ver que, ó, tá vendo? A cada 1000 interação, que está chegando no 2000, ele roda de novo o conjunto de validação e gera as métricas para a gente, tá? Com isso, a gente consegue, no final de tudo, escolher qual modelo foi o melhor. Então, eu já olhei, né, todo esse log aqui, e o modelo que performou melhor, né, com esse conjunto de parâmetros, foi o modelo da interação 3.999, que seria, né, a interação 4.000, que deixa eu achar aqui, essa daqui, que a gente teve aqui um AP50 de 98, o nome disso aqui é do B-Box, gente, desculpa, da segmentação. A gente teve um AP50 aqui de 98.606. Então, em tese, né, a gente vai utilizar esse dataset, esse modelo aqui, para a gente testar agora no dataset de teste. Então, numa situação real, o que seria o adequado a fazer? Aqui eu gerei, eu treinei usando só um conjunto de parâmetros e tive aqueles resultados. Numa situação real, no trabalho que a gente está fazendo, a gente simplesmente não roda uma vez e já pega o melhor resultado, não. O que a gente faz? A gente faz o que chamamos de grid search, que é encontrar os melhores parâmetros. Como é que eu faço isso? Beleza, rodei uma vez, salvei aqueles resultados lá, eu pego o meu melhor resultado. Eu venho aqui e altero o meu learn rate para outro valor. Vou colocar 0.0001. Rodo de novo e vejo qual é o resultado. Melhorou? Piorou? Não sei, vamos avaliar. Beleza, melhorou. Então, eu sei que meu learn rate agora, o melhor é esse daqui. Beleza. Será que se eu aumentar as minhas interações vai ser melhor? Talvez. Vou lá, aumento as minhas interações. E é isso que a gente vai fazer nesse processo de escolha do melhor conjunto de hiperparâmetros da rede, tá? Então, em tese, na vida real, é assim que a gente treina o modelo. A gente não treina uma vez só e já escolhe o melhor, não. A gente faz esse grid search para escolher o melhor conjunto de parâmetros. Lembrando que é importante, gente, quando a gente está fazendo esse processo, alterar um parâmetro de cada vez.
para que a gente consiga mensurar o impacto daquele parâmetro nos resultados da rede. Então, eu sempre aconselho, se você vai alterar um hiperparâmetro, altera avalie o resultado, guarda aquele resultado, depois deixa ele, altera o outro e assim por diante, né? Porque se você alterar todos os hiperparâmetros, não vai ficar uma confusão. Você não vai saber se o que melhorou a rede foi o learning rate, se foi as interações, se foi o backbone. Então, é sempre importante fazer esse processo, tá bom? Então, tendo o modelo treinado, um detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês. Ele vai criar aqui para a gente, dentro da pastinha weights, né? Dentro do output dir que a gente colocou aqui, todos os modelos que foram gerados de acordo com o checkpoint que a gente colocou aqui. Então, a gente tem um modelo aqui nas primeiras 1000 interações, 2000, 3000, 4000 e assim por diante. Analisando o resultado, como eu falei para vocês, né, do nosso log lá, o que teve melhor resultado foi o modelo na 4000, né, na 3.999 interações. Então, é esse que a gente vai utilizar para a gente fazer aqui a nossa avaliação do conjunto de teste e também para poder fazer a inferência, tá? Então, beleza. Então, aqui a gente terminou a parte de treinamento. Aqui, ó, dentro do diretório weights, a gente tem algumas outras informações, que é, por exemplo, as métricas. Então, se você quiser olhar as métricas acho que ele roda aqui a cada 10 interações, ele vai ter também. Então, você pode olhar e avaliar da melhor forma possível que você achar, tá bom? Agora, a gente vai para a parte aqui do script de inferência. Beleza. Da mesma forma aqui, eu trouxe já escrito, mas vou explicar para vocês certinho aqui o que cada coisa faz. A primeira coisa para a gente fazer o processo de inferência, né, de um modelo, a gente precisa pegar as mesmas configurações que a gente usou durante o treinamento. Porque no modelo, né, a gente vai ter ali a quantidade de classes, então, para poder inferenciar, a gente precisa saber que a quantidade de classes que a gente usou no treinamento foi 2, não foi 4. Então, todas as configurações que são necessárias para fazer a inferência, você tem que cadastrar, tem que colocar aqui no seu script de inferência. Então, vamos lá. Eu criei uma funçãozinha aqui que chama setCFG. E aqui, da mesma forma, você vai pegar usando essa função, você pega o CFG com as configurações originais, então, com as configurações default. Então, eu estou pegando aqui, armazenando essa variável, né? Aqui, eu estou mostrando aonde está o meu weights, onde está salvo o meu modelo que eu vou usar para inferência, né? A pasta. Aqui, a mesma coisa, eu preciso colocar aqui qual foi o backbone utilizado para treinamento. Então, a gente está pegando aqui o mesmo que a gente colocou lá durante o treinamento. Aqui também a quantidade de classes que o meu modelo ele suporta, o meu modelo foi treinado. Então, 2 classes. Aqui, ó, diferentemente do que eu coloquei lá no treinamento, que a gente estava usando um peso pré-carregado do backbone, aqui eu já coloco o meu modelo mesmo. Porque eu não vou usar o peso pré-carregado lá, eu vou usar o modelo que eu treinei para poder inferenciar. Então, aqui eu já tenho o meu melhor modelo, que a gente viu, que é o 3.999. E aqui a gente tem o nosso threshold de segmentação. Quando eu estava explicando para vocês lá do que era uma CNN, como ela funcionava, vocês viram que na saída, na última camada, a saída de uma CNN, ela vai ter a classe do objeto e a confiança daquele objeto, né? A confiança de ser aquele objeto, né? De ser aquela classe. E aí, você precisa, quando você vai fazer a inferência, você especificar qual é esse threshold. Então, por exemplo, naquele caso, eu vou até voltar aqui no slide só para vocês verem. Se, por exemplo, eu coloco por exemplo, coloco aqui um threshold de 0.3 aqui para poder 0.03 para poder dizer que meu objeto é um bot, um barco, ele ia pegar o cat também.
Então, é importante a gente escolher um threshold de segmentação adequado também. Então, o que quer dizer quando eu coloco aqui um threshold de 0,7? Eu vou considerar que é uma planta ou um solo se a minha confiança vindo lá da rede for maior ou igual a 0,7. Então, se tiver detectado, segmentado uma região com planta, que tiver me informado ali que meu threshold de confiança é 0,6, para mim não serve. Eu quero um objeto de interesse que tenha a minha confiança aí acima de 0,7, ou 70% de confiança, beleza? Aqui no Model Device, o treinamento, gente, o treinamento ele tem que ser feito na GPU, tá? Não tem como a gente fazer esse treinamento usando CPU, pelo menos até o momento, até onde eu conheço, da última vez que eu treinei, não tem como. Você tem que fazer o treinamento utilizando aí uma GPU. Mas para inferenciar, você pode usar o CPU, não tem problema, tá? Então, você pode utilizar e ele vai rodar normalmente. Só que com o CPU, a inferência ela é mais lenta. Então, eu deixei usando aqui GPU mesmo, para que a gente consiga ver ao vivo aqui essa inferência e essa avaliação que a gente vai fazer, tá? Mas, se vocês tiverem só CPU, podem usar normalmente para poder fazer inferência. Beleza, então tendo aqui todas as informações do arquivo de configuração prontas, a gente já pode fazer a inferência. Então, eu carreguei aqui e estou retornando aqui o CFG com todas essas informações e armazenando nessa minha função. Aqui eu criei duas funções para a gente, uma que inferencia com métricas e uma que só inferencia. Qual a diferença das duas? A primeira, que inferencia com métricas, ela vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez lá durante o treinamento usando o conjunto de validação. Só que no caso aqui, a gente vai usar o conjunto de teste, né? Que aí vamos levar em consideração que a gente já testou todos os hiperparâmetros e que o modelo melhor realmente que a gente tem é esse que a gente encontrou aqui, tá? Então, agora a gente vai testar e gerar as últimas métricas. Então, o inference com métricas, ele vai rodar por todo o nosso dataset de teste e calcular aquelas métricas de avaliação lá, que é o average per season, tá? Então, para fazer isso, o que a gente faz? Primeiro, da mesma forma que a gente carregou lá, né, o conjunto de teste de validação, a gente vai carregar o conjunto de treino e validação, a gente vai carregar o de teste, tá? Lembrando, é uma coisa importante, que para a gente fazer essa avaliação, a gente precisa que o conjunto de teste também esteja anotado. Porque a avaliação nada mais é que comparar o que o nosso modelo entregou com o que realmente é o nosso ground truth, que é a verdade. Então, se você quer avaliar o modelo com métricas, seja ela AP, seja acurácia, precisão, recall, você precisa ter o seu dataset de teste anotado também, para que você saiba o que é verdade e o que o modelo ele nos entregou, tá bom? Então, aqui a gente está pegando as informações do dataset de teste e as imagens também de teste, tá? Aqui a MaskICNN, né, com o Detectron, ela tem um preditor, né, que faz a inferência própria, que essa classe é Default Preditor. Então, a gente está instanciando ele aqui, passando como parâmetro o nosso CFG, para ele saber que a gente quer um threshold de 0.7, que tem duas classes, que é com esse modelo, e assim por diante. Aqui embaixo, esse é o preditor, que a gente vai usar para predizer, para inferenciar. Para avaliar o modelo, a gente está usando o formato COCO. Então, para poder gerar as métricas AP, tá? Se eu não me engano, tem outras formas de você gerar sem ser o COCO. Por exemplo, se você estivesse avaliando detecção, você avaliaria com outro formato. Se você estivesse usando outra rede, né, que faz outra tarefa, você estaria avaliando
com a métrica específica para aquela tarefa que você está fazendo, tá? Mas no nosso caso aqui, a gente vai usar o da Coco mesmo. Então, a gente passa aqui o dataset de teste. Aqui, a gente está carregando, né? Está construindo o processo de fazer a inferência e também a avaliação. Porque a inferência, gente, vocês vão ver aqui embaixo, ela é diferente da avaliação. Inferenciar é só você pegar uma imagem e gerar a máscara. O modelo vai, né, passar ali pela imagem e vai gerar a máscara. Sem avaliação, sem ter métricas de avaliação. Ele vai só gerar, a entrada vai ser uma imagem e a saída vai ser a imagem com a máscara. E no nosso caso, nessa primeira função que a gente está fazendo, a gente precisa também avaliar. Então, por isso que a gente tem aqui tanto o predictor como o avaliador, tá? O evaluator aqui. E aqui eu estou mandando printar a inferência nesse dataset, passando o modelo, né? Que eu carreguei aqui em cima, mais falando qual é o meu dataset que eu vou usar, juntamente com o meu CFG, que é o retorno dessa função, e como é que eu vou avaliar. Vou avaliar aqui pelo Coco, tá? Então, a gente vai rodar aqui o modelo para a gente ver. Então, aqui já está rodando, passando a configuração que a gente colocou. Deixa eu mandar rodar aqui. Aí ele está carregando as informações. Aqui ele mostra para a gente a quantidade de instâncias, né, de cada um das classes, que é planta e solo, planta e no plant. E aqui embaixo ele gera aquela mesma tabelinha que a gente viu durante o treinamento, só que agora, em vez de ser usando o conjunto de validação, a gente está usando o conjunto de teste. Então, se a gente fosse entregar esse modelo para produção, a gente ia falar que a gente tem um AP, né, o nosso modelo ele teve uma average precision para o no plant de 87% e para o plant de 87,4% também, tá? Eu acredito que se a gente tivesse mudado os hiperparâmetros, tivesse né, feito o grid search, a gente conseguiria um resultado bem melhor do que esse daqui, tá? Porque a MaskSNN ela é bem potente para poder fazer esse tipo de segmentação. Mas como a gente não fez esse processo de grid search, o nosso resultado em tese, né, se a gente fosse falar assim, estamos indo para a produção com esse modelo, seria esse resultado aqui, tá bom? No conjunto de teste. Beleza. Então, a gente já treinou, a gente já avaliou o modelo, tanto no conjunto de validação, como na validação durante o treinamento, como no nosso conjunto de teste. Então, a gente já tem a parte de treinamento de avaliação. Agora, beleza. Eu já treinei meu modelo, agora eu quero colocar ele em produção, então eu preciso que ele só inferencie para mim, não preciso avaliar mais, que eu já avaliei. Só preciso que ele, a partir de uma imagem, ele me dê a imagem segmentada, tá? Então, é isso que faz essa função aqui, inference. Ela também precisa do nosso arquivo de configuração, então toda vez que você for inferenciar com o modelo, você vai precisar desse arquivo de configuração, né? Que é o que a gente setou lá em cima, e as imagens que você quer inferenciar. Quais imagens você quer gerar a segmentação. Da mesma forma, igual eu falei para vocês, da mesma forma que a gente tem para inferenciar com métricas, a gente precisa definir o preditor, a classe de preditor, que é a que tem a função de fazer a inferência, de pegar a imagem e gerar a máscara de segmentação. Então, a gente tem um preditor aqui, a gente usou o default mesmo e passou o CFG, como eu tinha explicado anteriormente. Aqui, a gente está passando por todas as imagens que a gente selecionou para poder gerar essa máscara de segmentação. O que eu fiz, gente? Eu peguei somente algumas imagens do nosso conjunto de teste, tá? Outra coisa, é importante ressaltar aqui, gente, quando a gente está testando o modelo, a gente não pode usar imagens que foram vistas durante o treinamento, porque aí não é justo, né? A pessoa viu, a rede viu aquela imagem, ela vai saber identificar. Então, geralmente, quando a gente vai testar, vai inferenciar, a gente não usa, geralmente não deve ser usado as mesmas imagens e as mesmas imagens que foram
usados durante o treinamento, tá? Então, essas imagens que eu separei aqui para vocês são imagens que o modelo nunca viu durante o treinamento, tá? Nem no conjunto de validação e nem no conjunto de treinamento. E aí a gente vai fazer a inferência deles. Então, aqui está percorrendo todas as imagens que estão nesse meu dataset de teste que eu passei aqui embaixo. E eu estou lendo essa imagem com o CV2 e o READ, tá? E aí, estou passando para o meu preditor, que eu instanciei aqui em cima, essa imagem lida, tá? Então, aqui, ó, se você quiser, por exemplo, usar um NumPy, quiser outra forma para poder tirar as informações desse output, você pode utilizar, tá? Ele vai trazer aqui para a gente uma matriz mesmo com os dados de onde tem, onde não tem aquela imagem segmentada. Mas como aqui a gente está a título só de visualização mesmo, a gente não vai fazer nenhuma outra manipulação na imagem de saída, né, na imagem segmentada, eu estou usando aqui para visualizar uma classe específica do Detectron, tá? Que ela vai pegar a imagem. Vocês vão me perguntar por que está ao contrário aqui, é porque para a gente printar aqui, o PCV usa BGR e eles estão vindo em RGB, tá? Então, por isso que está vindo ao contrário. E aqui a gente pega essas imagens para visualizar e aqui a gente pega, a gente desenha o contorno de onde foi feito a segmentação. Vou mostrar para vocês na hora que rodar, tá? E aí eu tô pegando isso e salvando aqui no meu diretório local com o mesmo nome, só que com result mask, tá? Então, vamos rodar aqui, eu vou descomentar essa parte. E comentar de baixo. Que é só inferência. Então, aqui a gente tem as imagens originais. E eu vou mandar rodar aqui agora pra gente gerar as máscaras. Beleza. Então, vou abrir aqui pra gente ver aqui, ó. Para cada imagem original, a gente teve uma result mask. Então, aqui, ó. Por exemplo, eu tenho essa imagem original que a gente tem solo e planta. E a gente tem o result dela aqui. Ver se eu consigo colocar as duas juntas para a gente poder ver paralelo. Isso. Opa, peraí. Aqui. Vamos colocar de novo aqui. Isso, para a gente conseguir ver as duas juntas aqui. Então, aquela parte que eu mostrei aqui no código de tava draw, stunks, ele estava desenhando, né, esse contorno aqui, essa máscara, para a gente conseguir visualizar. Lembrando lá que a nossa classe 0 é não planta, ou seja, solo, e a nossa classe 1 é planta. Então, como vocês podem ver, a Mask SNN, ela gera para a gente a máscara e gera também o Bounding Box, tá? Que envolve toda essa máscara. Então, a gente pode ver que ela foi assim, ela não acertou totalmente, porque aqui, ó, se vocês perceberem, aqui tem uma faixinha que também é planta e ela considerou só até aqui, tá vendo? Mas aqui ela segmentou bem, essa planta, ela segmentou bem a parte de solo. E é importante a gente sempre ressaltar, gente, que tratando de modelos, né, de machine learning, a gente nunca vai conseguir 100%, tá? A gente tem que conseguir a melhor performance possível. Então, o ideal é que você escolha um threshold, por exemplo, eu quero que a minha rede ela tenha 90% de acurácia, ela tenha 92% de AP. E aí tentar, né, chegar a esse valor. A gente nunca vai conseguir chegar a 100%, não tem como, né? Pelo menos em todos os momentos que eu já vivi, não consegui gerar uma rede que acertasse 100% das coisas, tá? Então, a gente sempre vai ter aquela margem de erro para, né, dentro aí a rede neural, né, os resultados da rede neural. Então, nesse caso aqui, ele gerou para a gente aqui, né, onde tem planta e gerou onde tem solo e também gerou esse pedacinho que tem planta. Vamos ver outros resultados. Vamos colocar aqui essa outra, que a gente já tem planta. E a original era aqui. Mas que já ficou bem melhor, né? Então, ele conseguiu pegar aqui totalmente aonde tinha planta, colocou pra gente que tinha planta com uma confiança aqui de 100% que era planta mesmo. E realmente era planta. Então, vou ver se tem agora um só de solo pra gente terminar a ilustração.
certo, que é os dois juntos. Deixa eu ver se esse aqui a gente... Ah, beleza, esse aqui é só. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Beleza, esse é a mesma coisa. A gente tinha aqui um campo totalmente de solo e ele, né, conseguiu fazer essa segmentação certinho, né? E aí vocês devem estar me perguntando aí qual a funcionalidade disso, né? De tudo, de usar a MESC RCNN, de usar segmentação em vez de detecção. Isso vai depender muito da tarefa que você está fazendo no momento. Então, por exemplo, se a gente quisesse, nesse caso aqui, né, eu vou exemplificar aqui por um exemplo de aplicação. Se a gente quisesse, por exemplo, fazer uma aplicação de defensivo, uma aplicação de alguma coisa, ou a máquina, né, o trator, ele precisasse passar em alguns lugares específicos, as redes de segmentação seriam muito melhores do que a rede de detecção. Por quê? Eu conseguiria ter o polígono certinho, né? Eu transformaria essas informações de pixel para coordenadas geográficas e mandava, por exemplo, para o trator para que ele conseguisse aplicar, por exemplo, defensivo ou plantar somente naqueles lugares que realmente devem ser aplicados defensivos ou devem ser plantados, tá? E isso é muito importante, a gente consegue economizar custos, tempo, trabalho, dentre outras coisas, tá? A MESC RCNN, ela é um exemplo, tá, gente, de redes de segmentação. Existem outros tipos de rede de segmentação que talvez possa adequar melhor ao seu problema, ao que você, né, tá avaliando. Então, isso depende muito do que você precisa. Às vezes também você pode usar aí uma rede mais simples, porque a MESC RCNN é uma rede muito robusta. Então, às vezes, ela não é necessário você ter essa rede tão grande para performar. Então, vale muito a avaliação de cada um, né? Ver para que né, você precisa. E eu acho que por hoje é isso, né? Eu mostrei aqui para vocês a parte de segmentação de imagens. Se vocês quiserem ver a parte de segmentação usando visão computacional, como eu disse no início da live, a gente tem aí conteúdo. Gravei 2 lives codes, uma com o OpenCV, que a gente faz a segmentação em vídeo através de cor, né, usando somente threshold de cor, e tem uma outra live code que eu fiz com o Matheus, que trabalha aqui comigo, sobre imagens georreferenciadas, que a gente também faz uma segmentação, só que usando o índice de NDVI, né? Então tem bastante conteúdo nessa área para vocês. Aqui na Syngenta Digital a gente trabalha tanto com a visão computacional pura, como também inteligência artificial. A gente tenta mesclar tudo e tentar gerar uma solução melhor que adeque mais, né, ao problema que a gente tem no momento. Por hoje, como eu disse, é isso. A gente trouxe aqui a segmentação. Eu quero dar um recadinho para vocês ficarem ligados aí em todos os conteúdos que a gente está soltando. Tem conteúdo aí de todo tipo, não somente em relação aí visão computacional, inteligência artificial, mas tem aí toda a parte de back-end, front-end, de gestão. Então não deixe de assistir os outros vídeos que tem no canal. A gente também tem a página lá no Medium, que a gente solta alguns artigos, tem o LinkedIn. Então, eu aconselho a vocês darem uma olhadinha e ficar por dentro, tá? E aí, qualquer coisa que vocês precisarem, estou disponível. Vai estar escrito aí para vocês meu LinkedIn, o LinkedIn da Syngenta Digital. Então, não deixe de ficar por fora aí dos conteúdos que a gente está disponibilizando, tá bom? Obrigada mais uma vez. Até mais. Com você, Siloto. Falei que o conteúdo era incrível? Olha só. Valeu, Ariane. Você, mais uma vez, está de parabéns. Está aberto aqui para quando você quiser voltar, porque o seu conhecimento, o seu conteúdo é sensacional. E mais uma vez, este episódio do Geek Masters é um oferecimento da Syngenta Digital. E como a Ariane disse, tem links e informações aí embaixo para você conhecer a empresa e também conferir as oportunidades. Eu espero que você tenha gostado deste episódio e a gente se vê no próximo. Valeu!